Vamos já começar fazendo aquela recapitulação do que a gente fez na semana passada, né? Então, a gente, na semana passada, tratou um pouco da sintaxe, das sintaxes de CSS que envolvem filtragem dos seletores, né? Identificação de padrão dentro da estrutura do HTML para aplicação dos seletores. Como assim, né? Então, a gente falou muito desse tipo de sintaxe, por exemplo, uma tag HTML com um ID, né, específico. Então, colocar a tag HTML já colada no ID, ou a tag HTML colada na classe, ponto alguma coisa, né? Que é uma maneira de você garantir que apenas certas tags com certas tags recebam aquela especificação. A gente falou também de comportamento, né, que isso pode ser aplicado para comportamento, como 2 pontos alguma coisa, né? Então, a gente tem aqui, nesse caso que eu estou compartilhando aqui na tela com vocês, por exemplo, esse registro aí da cor cinza só vai ser aplicado para alguma coisa no código que tenha a classe XPTO e a classe grande, quando o mouse estiver por cima, se, é claro, a tag receber esse tipo de comportamento, né? E a gente chega em situações mais complexas, como isso daqui, né? Esse caso, onde você tem uma tag com um ID específico, duas classes aplicadas ao mesmo elemento, um div com que tem um elemento com a classe XPTO dentro dele, e dentro dele ainda há uma tag A quando ela tiver com o mouse por cima. Então, isso aqui é um padrão, né? O padrão que deve ser encontrado é um elemento A dentro de um elemento com a tag XPTO dentro de um elemento div, né? E quando passar para o mouse. Ou meramente uma tag. Então, e separados por vírgula significa que todos esses elementos vão receber essa especificação aqui. Ou seja, quando você tem uma coisa colada na outra, ponto XPTO, ponto grande, tudo junto, no mesmo elemento. Quando você tem espaço entre os seletores, significa um dentro do outro, né? Então, a gente tem uma possibilidade grande, uma gama grande de construções que podem ser feitas para que elas sejam aplicadas num determinado código. Isso é especialmente importante quando a gente está trabalhando com um código que tem um lado do servidor, ou seja, você está construindo alguma coisa que, na verdade, é construído por um outro programa, e você não sabe exatamente o que esse programa vai gerar para você. Pode ser que ele gere uma página com determinado conteúdo, pode ser que ele gere outras coisas. E aí você começa a estabelecer regra para certos padrões, para garantir que esses padrões fiquem formatados na tela do jeito que você quer, independente do que seja o conteúdo. Quer dizer, se você vai ter um bloco, uma janela, um pequeno bloco com um determinado conteúdo, título, qualquer coisa que você formate na tela, independente de qual seja o conteúdo, ele vai respeitar um certo padrão. Então, você estabelece o padrão, como é que você quer, e vai definir o que vai ser formatado de certa maneira nesse padrão. Isso é uma arquitetura, tá, gente? Conseguir resolver essas coisas é literalmente um trabalho de arquitetura do código, né? Quer dizer, você tem que ser capaz de entender e articular como é que aquele código vai ser, independente do conteúdo, e conseguir definir essas classes e essas categorias e esses padrões em função disso, né? A gente, geralmente, no processo produtivo, a gente constrói uma página de exemplo, né? E em cima dessa página de exemplo, a gente vai estabelecendo todas essas regras, todos esses padrões, todos esses aspectos, né? Mas tem coisas, às vezes, que vocês não vão fazer por modelo, né? Por exemplo, vocês vão simplesmente falar, não, todo título vai ter que ser assim, vão ser regras mais arbitrárias, por exemplo, né? Você sabe que todo link, por exemplo, vai ser em negrito, né? Enfim. Então, você estabelece regras que precisarão ser cumpridas. Então, configurar, assim, a cara do seu documento, como é que a sua página tem que ser, é realmente um trabalho de arquitetar, e arquitetar, inclusive,
com aquilo que a gente não sabe que pode aparecer, né? Todas as mídias computacionais, né, toda a mídia digital, a gente lida com uma considerável parte de indeterminação, né? Então vamos lá, pensem, por exemplo, no Instagram. O designer que está gerando lá o Instagram, ele sabe que ali vão ter fotos, e ele sabe que essas fotos vão ter comentários, vão ter, né, às vezes um título, uma explicação, né, que vão ter um usuário que publicou aquela foto. Mas ele não tem como saber quais são as fotos, ele não tem como saber quantas são as fotos, ele não tem como saber quantos são os comentários, eles não sabem qual vai ser, eles não têm como prever quais são as reações das pessoas a respeito daquilo. Então, a mídia digital, ela lida com um certo número de indeterminação. Você não sabe o que de fato vai aparecer ali. Você pode determinar qual é o formato da foto, você pode determinar qual é o corpo do texto do comentário, você pode determinar se vai ter alguma coisa especial nas reações das pessoas, mas você não tem como determinar o quantitativo. Você não tem como saber se aquele post vai gerar 200 mil comentários ou só um, ou nenhum, né? Então, isso não tem como prever. Então, todo esse nível de indeterminação no layout, na forma das coisas na mídia digital, é um parâmetro com o qual a gente tem que lidar, porque não tem como saber e não tem como prever nada, né? A mesma coisa vale para uma página. Você coloca uma página lá que no final da página tem comentários. Você não sabe se a pessoa vai colocar um comentário de 3 palavras ou se a pessoa vai escrever 10 páginas de texto no comentário. Não tem como prever. O que você pode prever, por exemplo, você fala assim, olha, a partir de 5 linhas, sei lá, dando um exemplo, a partir de 5 linhas, corta e aparece um linkzinho ali que vai apresentar tudo se alguém quiser, mas não vai exibir as 50 páginas de texto que alguém colocou nos comentários, por exemplo, né? Então você não tem como saber, você não tem como estabelecer isso, você vai construir isso a partir de alguns testes, algumas prototipações, e verificar o que você precisa e como é que você pode estabelecer regras para que as coisas se comportem da maneira com que você precisa, né? Então, o grande segredo das mídias digitais estão sempre em torno dessas duas palavras, prototipação e comportamento, né? A gente tem que prototipar para saber como é que as coisas vão ser e como as coisas vão se comportar. E determinar, na verdade, como as coisas vão ser e como elas têm que se comportar. E esse comportamento, porque a gente vai ver mais para frente, inclusive, da questão da responsividade, esse comportamento é variável, né? Então, ele se comporta de uma maneira num contexto, ele se comporta de outra maneira em outro contexto, e por aí vai. Então, a gente tem questões de comportamento que têm que ser previstas, e a gente só consegue prever isso mediante a teste, né? A prototipar e ver o que acontece quando cai numa determinada situação. Tá? Então, esse é um grande aspecto chave aí, dois aspectos chaves da mídia digital, né? A gente construir protótipos sempre e a gente projetar para que as coisas respondam tenham um certo comportamento, se comportem de uma determinada forma, que é o que a gente quer, né? Então, assim, layout, né? Layout é difícil determinar um layout porque dependendo do contexto ele vai mudar, né? Então você tem que trabalhar com layout meio variável, mas o comportamento é importante saber, né? Estabelecer como é que isso é feito. Tá? Bom, então isso aqui é um pouco do que a gente trabalhou na aula passada. A gente basicamente trabalhou nessas sintaxes de concatenação, né, e filtro do CSS de sua aplicação, né? Aqui, então, por exemplo, na tela, tá 2 exemplos aí de 2 classes sendo aplicadas para o mesmo elemento, né? Ou elementos que têm uma classe e um ID, por exemplo, né? Então, a gente tem todos esses cruzamentos que podem acontecer na construção do CSS. E hoje, propriamente dito, a gente vai trabalhar mais especificamente 2 propriedades do CSS, que são propriedades que geram muitos dos problemas que a gente enfrenta com o CSS, que a gente precisa entender como elas funcionam bem, né, para que a gente possa realmente controlar as coisas na tela e ser capaz de colocar as coisas na tela do jeito que a gente quer, que é a propriedade display
e a propriedade position, né? E elas interagem um pouco entre elas, dependendo do que você estabelece em cada uma delas, né? Existem outras propriedades também associadas que a gente vai ver. Mas, basicamente, hoje a gente vai trabalhar com display e vai trabalhar com position, tá? Então, eu criei aqui um arquivo na nossa pasta de workshops, né? Que é o 8-CSS Display, que é o que está aqui na minha tela, se vocês estiverem olhando na minha tela, mas quem quer no Code Sandbox abrir diretamente, pode abrir diretamente o arquivo para ver a gente trabalhar em cima dele, né? Então, eu já coloquei nesse arquivo a estrutura base do nosso CSS, do nosso código HTML, desculpe, e vou começar a inserir aqui um pouquinho de conteúdo, né? Então, eu vou colocar aqui um div, div id bloco 1, qualquer coisa, e vou colocar aqui também um div id bloco 2. Também qualquer outra coisa aqui para a gente saber que existe, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, então, no meu CSS, é uma técnica que é a gente tentar... É uma técnica para a gente visualizar como é que está o nosso código, que é simplesmente colocar bordas coloridas nos elementos, que a gente vai tirar depois, só para identificar como é que eles estão sendo apresentados na tela, né? Então, como é que eu faço isso? Então, aqui, ó, bloco 1, bloco 2, vou estabelecer esses dois caras, né? E aqui eu vou colocar o seguinte, border, 1 pixel, solid red, né? Isso aqui, essa especificação a borda tem 1 pixel só. Deu algum problema? Ah, claro, eu não coloquei style, né? Se não colocar o style, ele nunca vai descobrir que se trata de um CSS, perdão. Então é o seguinte, né? A borda do elemento vai ter 1 pixel, ela vai ser do tipo solid, vai ser uma linha sólida, não vai ser tracejado nem nada, e ela vai ter a cor vermelha, né? E, de novo, deu um problema aqui. Deixa eu fechar aqui. Pronto. E /hat. Nossa, ele está muito chato, esse editor. Alguma coisa que está mexendo nele. Aqui, /style com 2 L's não existe. Pronto. Agora ele deve iniciar. Pronto. Então, o que acontece? Com essa informação border com px solid red, né? O que acontece? Eu consigo enxergar na minha tela o que é o elemento, né? O elemento inteiro. Ó. Reparem que esse div ele está ocupando o espaço inteiro, de um ponto a outro do meu navegador, né? Então, a mesma coisa aqui vale para o segundo, eu vou colocar com uma outra cor para a gente saber quem é um e quem é outro, né? Então, aqui, em vez de red, eu vou colocar green, por exemplo. Né? Ou qualquer cor que vocês queiram, enfim, por aí vai. Né? Então, aqui a gente consegue enxergar que a gente tem 2 IDs, né? E esses IDs, ambos estão ocupando 100% da tela. Então, se eu começar a escrever alguma coisa aqui, ó, na sequência, sem colocar em div nenhum, né? Simplesmente escrevendo ali, né? O que vai acontecer, ó? Esse texto que eu saí escrevendo, ele vai parar embaixo do primeiro div e em cima do segundo. Por quê? Porque os divs estão ocupando, de uma certa forma, o espaço da tela. Então, não dá para ele aparecer do lado e parar no meio. Não tem como ele parar em outros lugares. Porém, se eu vier aqui e falar que o tipo de apresentação do bloco 1, que é um div, na verdade vai ser inline, olha o que vai acontecer. Ó, ele vai ocupar exclusivamente o tamanho do texto que está dentro dele, e o texto que vem depois dele vai parar do lado dele, vai seguir na sequência, né? Então, o display é uma maneira da gente estabelecer qual é a modalidade, né, qual é o modo de apresentação de um determinado elemento. Naturalmente, os elementos já vêm configurados no navegador, né, com certos padrões. Então, no Chrome, e não é só no Chrome, na verdade, em quase todos os navegadores,
um div ele já vem com um display do tipo block. Ele já é um bloco. Ele é considerado parte das tags de bloco. Então ele vem com essa característica que ele se espalha. Normalmente ele se espalha até a tela inteira, né? A dimensão que ele tiver, a dimensão horizontal que ele tiver inteira, né? Isso é o default, mas é um default que a gente não pode confiar muito, né? Porque vai que esse default do navegador muda. E aí todo o nosso código vai ser gerado de uma maneira completamente diferente, porque a gente não especificou como era o formato que a gente de fato queria, né? Agora, se eu voltar ele aqui a block, né? Porque originalmente os divs são block, ele vai voltar aquele formato. De qualquer maneira, esses caras, o block, ele tem algumas características, né? Ele se comporta de uma certa maneira. Ele é entendido como um bloco. E o que significa isso, né? Então vamos lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, widget 40%, ou seja, só ocupe 40% da tela e não 100%. Vamos lá. O texto que vem depois dele continua aparecendo embaixo dele e não do lado. Por quê? Porque os tipos block têm essa característica, né? Originalmente eles têm essa característica, isso pode ser modificado. Eles têm essa característica de não permitirem que coisas sejam colocadas ao seu lado, né? Isso é uma pré-definição que vem desse tipo de elemento. E como é que a gente altera esse tipo de coisa? Tá? Então, aí vem duas questões, né? Três, na verdade, questões que são muito importantes para a gente também regular na apresentação dos elementos. Né? A primeira delas é o position. Né? O position, naturalmente, esse bloco já possui essa informação. Aqui. O position de todos os elementos no código HTML, na maioria dos navegadores, geralmente eles vêm com este registro, o registro static. O que é esse registro? Né? Eles são definidos para se comportarem em termos de posição conforme eles vão sendo colocados no código. Né? Então, a maneira com que o navegador normalmente trata esses elementos em termos de posição no navegador na medida que o código vai sendo colocado, ele vai colocando os elementos. Isso que a gente chama de position static. Existem outros registros que a gente já vai ver, mas esse é o default para todos os elementos são static originalmente. Então, para a gente garantir que o texto seja colocado na lateral do div, a gente precisa também controlar um registro que chama-se clear. Todo elemento que tem uma posição static tem um registro também para clear. O que é o clear? O clear ele fala o seguinte: nas laterais dos meus elementos, eu devo impedir que se coloque coisas à direita, à esquerda, em ambos ou em nenhum. Então, o clear ele impede que coisas sejam colocadas nas laterais dos elementos, né? Então, quando você fala aqui clear both, né, quando você vira e coloca isso aqui, ó, significa que na lateral deste elemento não pode ser colocado absolutamente nada, né? Ele vai entrar numa linha, né, do seu código, da sua tela, e, nossa, o que aconteceu aqui? Eu acho que tem alguém que está com problemas no teclado aí, que está fazendo uma desgraceira nos códigos aqui, gente. Tomem cuidado, porque vocês acabaram de fazer tudo que a gente já fez até agora. Infelizmente. Vamos lá, deixa eu ver cada um para ver se... Não está indo. Simplesmente desfez todo o trabalho. Não vai. Paciência. Vamos reescrever tudo. Div, id, foco 1.
e ID bloco 2. Colocando qualquer conteúdo aí no meio. E aqui, então, eu vou colocar bloco 1, bloco 2. Aqui a gente tinha estabelecido, então, border, px, solid red, aqui, border, px, solid green. Aqui a gente tinha começado a trabalhar, né? Então a gente tinha falado display, inline, position, static, clear, both. Era assim que a gente tinha feito, né? Isso vai criar o que situação, né? Desculpa, não era static, não era inline, era block, né? O inline permite que as coisas vão parar do lado, o block não. O block originalmente não vai permitir. A gente tinha falado também que o widget era 40%, né? Isso garantia que ele ficasse menor. Ué, não está indo? Por quê? Escreveu alguma coisa errada? Ah, 40%. É isso. Foi. Então, e esse clear both, né, impede que ambas as laterais do meu elemento possam ser usadas para encaixar outros elementos. Então, o clear ele libera as duas, ou ele libera, por exemplo, left, quer dizer, a esquerda fica liberada, nunca vai ter nada à esquerda, ou ele libera, por exemplo, o right, dizendo que nada pode ser colocado na direita. Mas isso aqui não é suficiente. Então, eu vou colocar, por exemplo, non, né? Pode liberar os dois lados. E aí eu preciso também de uma outra informação com as posições static, que é o float. O float diz o seguinte: esse meu objeto ele vai fluir para onde? Então eu estou falando que ele vai sempre fluir para a esquerda. Ele sempre vai tentar ser encaminhado para a esquerda. Ou eu posso colocar aqui, ó, que ele sempre vai tentar fluir para a direita. Então a posição do tipo static, ele faz com que os elementos na tela, independente se eles sejam block ou inline, que eles vão fluindo e sendo jogados para a direita ou para a esquerda, né? Então eu preciso dessa informação do float. Toda vez que eu estiver trabalhando com position static, eu preciso dessa informação, que é o clear, para dizer o que pode e o que não pode nas laterais do meu elemento, né? E o float para me dizer para onde que esse elemento tem que fluir. Então, se eu vier agora e ó, vocês estão reparando aqui no resultado da tela que o meu elemento bloco A, ele foi à direita, ficou com 40% localizado à direita, e aquele texto que estava embaixo dele foi parar do lado dele, do lado esquerdo dele, porque como ele ocupou o espaço para a direita, o resto foi jogado à esquerda, né? Então, se eu virar e falar que clear aqui é, por exemplo, both, ambos, né? Both. Oh, que difícil. O que ele vai fazer? A princípio, não sei o que está acontecendo, por que está acontecendo, deveria estar liberando, não sei porquê. Porque na verdade é texto. Se tivesse outro elemento box, ele não ia deixar, né?
Isso aqui proíbe de elementos de ficarem colados nele. Então, vamos lá. O texto ele vai funcionar. Se eu colocar um P, né, se eu colocar nada aqui, não vai funcionar. Mas talvez se eu colocar um P, também acho que não rolou. Estranho. Tem alguma coisa que ou está sendo cortada aqui no meu experimento, ou que está, de alguma maneira, não funcionando por causa de alguma informação que está registrada aí. Tá? Mas, a princípio, clear both impediria que esse texto adelan estivesse colado na lateral do meu elemento div, né? Ele faria com que esse texto caísse para baixo, né? Que a função do clear é justamente isso. O clear ele funciona para algumas coisas também, tá, gente? Ele não é perfeito, né? Então vamos lá, se eu tirar esse cara aqui, vamos fazer esse experimento, e fizer a mesma coisa aqui para o bloco 2, né? Então, position. Está me irritando isso. Position, static, clear, both, float, left, width, 30%, menor ainda. Tá aqui. Se eu não colocasse isso, se eu colocasse um nome aqui, tudo aqui está com box, né? Enfim, deixa eu... Aqui, ó. Se eu colocar ele com clear none, e esse cara, por acaso, está com both, mas não deveria, né? Ele vai ser colocado um do lado do outro, né? Porque ambos estão com float left e posições static. Ou seja, ambos estão sendo jogados sempre para a esquerda na medida que o código vai sendo construído, né? Se eu, a princípio, colocar aqui que esse cara não pode ficar do lado de ninguém, ele cai para baixo. Engraçado que isso deveria funcionar em ambos, né? Vou colocar aqui, ele também deveria cair. Por algum motivo, não está funcionando esse registro, né? Mas se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, clear left, ou seja, não deixe nada, desculpa, clear left no segundo, não deixe nada colar à esquerda do meu bloco, ele vai obrigatoriamente fazer uma quebra e jogar esse bloco para baixo, tá? O float e essa posição static e esse float, eles funcionam já de uma maneira muito integrada quando os objetos são inline, né? Então vamos lá, qual é a diferença de um display inline e de um display block, a princípio? Porque tudo isso, todos esses comportamentos podem ser, de certa forma, modificados, né? O display inline, ele de uma certa maneira vai já tentar garantir que os elementos sejam colocados um do lado do outro, né, ao longo do código. O display inline, ele é uma modalidade que o navegador usa para colocar texto. Tudo aquilo que tem que se comportar como um texto, quer dizer, palavra depois de palavra, um do lado da outra, um colado no outro, né? Toda vez que você tem alguma coisa que vai dando uma continuidade em linha, por isso que chama inline, né? A gente coloca esse tipo de display. Quando a gente está trabalhando com blocos, efetivamente, a ideia é que eles sejam considerados block, né? Agora, tem algumas coisas de comportamento dos blocos que às vezes são estranhas para a gente, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui que o bloco tem, esse bloco tem 40% de dimensão, né? E eu vou começar a colocar muito conteúdo aqui, ó. Muito conteúdo. Encher de conteúdo. O bloco A. Né? Ó, ele colocou um monte de coisa. Quando eu faço isso, né, reparem que o bloco ele está com a dimensão de 40%, mas ele está, de uma certa maneira, respeitando no bloco
o tamanho do texto, o tamanho do conteúdo que está dentro dele, né? De repente, se você tiver outros divs aqui dentro com algumas outras características, ele não vai respeitar isso. Deixa eu mostrar para vocês, né? Então, se eu vier aqui, em vez de colocar um texto, alguma coisa inline dentro dele, e eu colocar dentro desse div um outro div, div id bloco 3, por enquanto, daqui a pouco eu vou modelar ele. Vou começar a colocar uma série de conteúdos aqui. Ó. Ele ainda está respeitando, né? Só que se eu virar aqui e falar o seguinte, ó, bloco 3, display block, position, absolute, width. Olha o que está acontecendo. %. Width. Pixels. Eu vou colocar aqui border 2px solid blue, para a gente saber quem é ele, qual o tamanho dele, como é que ele está no código. Olha aí, olha que coisa maluca. Reparem, o bloco 3 ele está dentro do bloco 1. O bloco 1, como a gente sabe, ele tem 40% de dimensão, né? Vou até colocar aqui um rate para ele, para vocês verem, ó. Rate 200 pixels, né? Olha ele aqui, ó, 40%, 200 pixels de altura. Reparem que o bloco azul, que deveria estar dentro dele, não está, né? Mas se vocês olharem bem de pertinho mesmo, vocês vão ver que o bloco azul, ele começa 1 pixel abaixo do bloco vermelho, né? Eu sei que isso é meio complicado de ver, né? Deixa eu colocar o bloco vermelho com uns 10 pixels aqui, talvez fique mais fácil de ver. Olha aí, ó. O bloco azul, ele começa dentro do bloco vermelho, estão vendo? Ele começa exatamente dentro dele, mas ele não respeita a dimensão do bloco vermelho, né? E mais do que isso, se não houver uma informação de dimensão vertical para esse bloco vermelho, aqui estabelecida, o bloco vermelho vai ficar com 0 pixels de conteúdo. Ele vai ficar um bloco que vai ser uma linha só, né? Por que isso acontece? Porque o bloco 3 ele tem um outro tipo de posicionamento. Ele tem um outro tipo de position. E quando ele deixa de ser static, se ele fosse static, por exemplo, ele ficaria assim, com 90% do bloco vermelho, né? Ele ficaria com uma dimensão de 90% do bloco vermelho e, por ele ter 400 pixels de altura, o bloco vermelho vai ter que incorporar ele inteiro. Mas quando ele não é estático, ele não tem essa informação de position como static, e sim como outra coisa, e isso aqui independe do display, tá? Pode ser inline, pode ser block, pode ser o que for. Ó, inline só vai fazer com que o tamanho dele fique preso ao tamanho do seu conteúdo interno. Tá vendo? Ó, eu coloquei aqui 90%, coloquei aqui 400%, mas essa informação é irrelevante para elementos que têm display inline. O display inline vai tratar a coisa como se fosse texto. A dimensão dele vai ser exclusivamente a dimensão daquilo que estiver dentro dele. E nada além e nada a mais, né? Então você pode colocar a informação que você quiser de width e height aqui, que não vai ter efeito quando o display é inline. Mas, se o display for block, né, você vai fazer com que este bloco tenha exatamente as informações que você estabeleceu aqui, né? E, mais do que isso, né,
Este cara aqui, que também é block, que não é inline. Se ele fosse inline, vamos ver o que acontece, não dá para prever. Se ele fosse inline, vai funcionar, claro, porque o inline vai respeitar o que estiver dentro dele, né? Mas se ele tiver como block também aqui, né? Mas então ele vai ficar com essa dimensão, porque o conteúdo que tem dentro dele permite isso. Eu vou colocar aqui um clear nome. Eu vou colocar aqui no bloco 2, também clear nome. Float left. Olha o que vai acontecer. Então, meu bloco B vai ficar do lado, colado, nesse meu bloco A, né, no vermelho. Né? Então, com isso daqui, eu consigo colocar o quê? Eu consigo fazer com que... Eu vou até aumentar um pouquinho o tamanho disso aqui, para vocês fazerem, para a gente ver um experimento. Opa, 60 para 100, desculpa. 40. Então, eu consigo colocar um bloco do lado do outro, paralelo ao outro, né? Se eles tiverem ambos com essa construção que é o position static, né? E um depois do outro no meu código. Agora, cuidado, gente, muito cuidado. Eu quero fazer um layout e eu quero que esse layout apresente 2, 3 colunas nesse meu layout. Aí eu vou lá e construo um bloco e outro bloco, coloco os dois com float left, né? Coloco um com tantos por cento, outro com tantos por cento e beleza. Quando a gente estiver trabalhando com porcentagem, às vezes até dá certo. Mas reparem, por exemplo, que o bloco 3, o azul, né? Eu vou colocar aqui uma dimensão fixa para ele, ó. 300 pixels. Então, o que vai acontecer, ó? O meu bloco 3, ele tem, que é o azul, ele tem 300 pixels. Então, não importa o que eu vou fazer aqui de diminuir o navegador, né? Esse bloco ele vai ter 300 pixels. E olha o que acontece com o bloco vermelho. Ele deveria estar dentro do bloco vermelho. Mas como eu forcei a dimensão dele aqui, e o bloco vermelho também tem uma informação, que é de ter 40% da tela, o bloco vermelho vai respeitar os 40% da tela. E o bloco azul vai respeitar os 300 pixels. Aliás, devia ser 300, talvez isso tenha criado um problema. Esse azul vai respeitar os 300 pixels, ou seja, ele vai sair para fora do meu bloco vermelho. A não ser que eu faça uma outra coisa que eu já mostro para vocês. Que é, vamos lá, eu vou colocar no bloco vermelho um cara chamado overflow. Mais especificamente, o overflow no eixo X. Pode ser overflow no eixo Y ou overflow geral. O que o overflow estabelece? O que deve acontecer com aquilo que passa para fora do meu tamanho? Então, vamos lá, o bloco 1 ele tem 40%. O que vai acontecer com aquilo que passar para fora desses 40%? Eu vou falar para ele, ó, esconda. Olha o que aconteceu. O conteúdo que tiver para fora desse bloco, e pode ser muita coisa, inclusive, ó, ele não vai alterar, tá vendo? Ele não vai rearranjar as palavras. As palavras vão ficar exatamente do jeito que elas estavam, mas elas vão desaparecer. Elas vão simplesmente ser cortadas da visibilidade, porque elas estão passando a dimensão do meu elemento. Então, isso é uma coisa que também faz parte da arquitetura daquilo que você está montando. Com palavras, por exemplo, isso pode não ser muito legal. Mas com uma imagem, por exemplo, de repente você vai, através desse recurso, estabelecer o que pode ser visto ou não pode ser visto de uma determinada imagem, né? Então, você precisa ampliar o navegador para poder ver alguma coisa. Como, por exemplo, né? Mas vamos lá. Agora, se esse bloco vermelho fosse, em vez de block, ele fosse inline, tá? Em vez de block, esse cara fosse inline, o que ia acontecer? Independente dos meus 40% aqui, eu não ter, um bloco inline, ele vai respeitar necessariamente o tamanho do conteúdo interno. Então, enquanto o azul ainda cabe nele, porque ele só tem 300 pixels, tá tudo certo. Quando o azul não couber mais dentro do bloco vermelho, o bloco vermelho vai começar a sofrer algum tipo de alteração. Nesse caso, ó, o que aconteceu? Como um é static, os dois são statics, né?
ele continua saindo para fora. Se o meu display for inline block, talvez isso não aconteça. Deixa eu ver. Não, também está acontecendo. Esses resultados às vezes são inesperados. Tem que testar. Se eu tirar o 40%, aí ele vai ajustar para o tamanho do azul. Então, quer dizer, todo o comportamento dos elementos na tela, gente, eu preciso ficar muito atento a isso. Porque nem sempre, como as coisas têm certas prioridades, né? Tamanho, dimensionamento, modalidade, display, position, às vezes aquilo que você está fazendo não vai se comportar exatamente do jeito que você espera, né? Que é o caso aqui. Eu esperava que fosse acontecer isso daqui com o display inline, e na prática não aconteceu. Ele continuou passando, né? Então, algumas coisas podem não se comportar num navegador e se comportar em outro. Então, isso que eu estou fazendo aqui pode se comportar dessa forma no Chrome, mas pode ter um comportamento diferente no Internet Explorer. E vamos lá. Agora que eu não estabeleci tamanho, dimensionamento aqui, e coloquei que o display é inline, o vermelho vai ocupar exatamente o tamanho do azul, né? Então, o azul tem 400 pixels, então o vermelho vai ter 400 pixels, não vai ter mais uma porcentagem. Só que o bloco 2, o verde, que aqui está escrito bloco B, ele tem 40%, certo? E ele está colocado como float left, né? Ou seja, flua para a esquerda, vá se encaixando à esquerda, então ele foi parar aqui na esquerda do meu bloco vermelho, e na medida que eu for diminuindo o tamanho do meu navegador, né? Então vamos lá, ó, eu vou diminuir o tamanho do meu navegador. Vai chegar um momento onde 300 pixels e 40% não vão caber na tela, porque os 300 pixels são fixos, né? Os 40% são relativos, mas os 300 pixels são fixos. O que vai acontecer com o float? Ele automaticamente vai derrubar o objeto para baixo. Então, se você está querendo fazer um layout, e você quer ter blocos paralelos uns dos outros, talvez o float não funcione, né? Ele talvez não consiga resolver isso que você está querendo, né? Porque ele vai acabar criando esse tipo de situação. Se você colocar porcentagem para os dois blocos, beleza. Mas se você estabelecer dimensões que são dimensões em pixels para um deles, às vezes vai haver uma quebra. E vejam, isso é a base do que a gente trabalha quando a gente está trabalhando com responsividade, porque quando a gente está trabalhando com responsividade, você vai falar, olha, se chegar num ponto aqui de que o navegador tenha menos de 500 pixels de dimensão lateral, horizontal, você vai mudar essa configuração. Você vai fazer com que o bloco vermelho ocupe 100% e que o bloco verde caia para baixo e ocupe também 100%. Né? Então, esse tipo de comportamento dentro dos blocos é a maneira com que a gente trabalha o design responsivo. Então, o que significa? Quando vocês estão projetando, né, e geralmente a gente não projeta no código, né? A gente usa algum tipo de software para projetar, construir protótipo. Então, quando vocês estão projetando, vocês têm que ter consciência desse tipo de mecanismo para saber como é que vocês têm que fazer, como é que vai se comportar aquilo que vocês estão projetando e como é que é o comportamento que você quer que aquilo tenha, né? Então, se você sabe que se você fixar uma dimensão para um elemento que está paralelo ao outro, que quando não couber na tela, um deles vai sair, vai vir para baixo. Então, você tem que contar com isso na maneira com que você estiver construindo o teu elemento, né? Você sabe que isso vai acontecer quando chegar em determinado ponto. E eu quero que isso aconteça, e eu vou tomar partido disso para criar um layout que vai responder melhor a determinadas situações, tá? A gente ainda não está trabalhando com os media queries, que são as especificações de caso aconteça isso, faça tal coisa, mas a lógica já é um pouco essa, quer dizer, eu sei que os elementos, eles vão, chega um momento onde eles não conseguem ficar do jeito que eu gostaria, então aí eu preciso responder. Se eu colocar porcentagem para os dois, pode ser que dê certo, mas aí, se eu tiver um texto aqui muito grande, pode ser que não caiba e eles fiquem muito largos, por exemplo.
Então, controlar isso, né, esses posicionamentos é super importante para a gente conseguir fazer um bom layout. Agora eu não consigo mais voltar o tamanho da... Pronto. Para a gente conseguir controlar o layout. A posição static, ele tem algumas coisas boas, né? Deixa eu colocar aqui mais texto debaixo disso daqui para vocês verem um pouco das coisas funcionando, para vocês entenderem alguns princípios que são importantes. Tá? Olha aí, como os blocos estão como static e com flow já para certas posições, qualquer texto que eu colocar na lateral disso vai ser colocado imediatamente ao lado, estão vendo? E aí o que acontece? Eu começo a ter umas situações estranhas, né? Não era bem isso que eu queria, né? Não era exatamente essa situação que eu queria que acontecesse. Eu não queria que esse texto aí fosse parar na lateral do meu objeto, né? Do meu bloco. Mas aconteceu. E agora? Como é que eu faço? Bom, é sempre um problema, né? Eu tirei o barra body de algum lugar aqui? Acho que tirei. Então, vou colocar bastante coisa aqui, bastante conteúdo para a gente ter scroll. Isso é um elemento que a gente precisa considerar, né? Então, eu estou colocando bastante conteúdo aqui só para preencher espaço, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver se agora já é suficiente para fazer um scroll. Pronto. É suficiente para fazer um scroll. Então, reparem que, ao colocar esse conteúdo e os dois elementos são float left, né? O texto saiu colocado exatamente na lateral dos elementos, né? E não era isso exatamente que eu queria. E aí eu venho aqui no bloco B, né, que é o bloco 2, e falo, opa, eu quero colocar então um clear right, ou seja, tudo aquilo que tiver à direita do meu bloco B, eu não quero que seja permitido. Então eu venho aqui e falo, ó, corta tudo que tiver à direita do meu bloco 2, do bloco B, né? E aí o que vai acontecer? Ele, a princípio, deveria bloquear essa situação aqui, né? Por algum motivo não está bloqueando, né? Mas, a princípio, bloquearia aqui o bloco B, mas ele não bloquearia o bloco A, o vermelho. Então, esse texto continuaria aparecendo na lateral do bloco vermelho. E não é isso que eu quero. Eu queria que esse bloco que está aqui só aparecesse aqui embaixo, depois dos dois, né? Então, como é que eu vou resolver uma situação dessa? O único jeito de resolver uma situação dessa é você colocar esse cara dentro de um outro div. Ou de um P, ou de algum elemento. Então, eu vou colocar aqui. Div id texto, por exemplo. E vou colocar todo ele. Barra div. Venho aqui, crio também um cara chamado texto. Texto era um ID ou era um class? Eu não lembro, deixa eu ver. Era um ID, tá certo. Então aqui, ó. Aí com esse cara eu falo o seguinte, ó. Float left, mais clear, off. Ou seja, me libera esse cara dos dois lados. Automaticamente esse cara não vai conseguir, ele, não os outros, ser encaixado em lugar nenhum. Então ele vai ter que cair para baixo e ficar na sequência aqui. Vocês estão entendendo, gente? Que o controle do nosso layout não é um controle tão simples, tão, eu quero tal coisa aqui, eu quero coisa ali. Então, quando a gente pega uma ferramenta de design, como, sei lá, um InDesign, um Figma, ou qualquer outro elemento que a gente trabalha de ferramenta gráfica, o design que a gente está construindo nessa ferramenta, ele não pode ser arbitrário. Ah, eu fiz um layout assim. Ele tem que estar baseado na maneira com que você vai resolver o seu código. Como é que você vai fazer para ficar assim? E isso acaba virando uma espécie de um quebra-cabeça, gente. Você consegue entender? Essa situação aqui já é um quebra-cabeça. Quer dizer, eu quero que esse texto venha para baixo, não fique na lateral deste bloco, nem deste outro bloco. Mas se eu fizer essa alteração no bloco, pode ser que ele caia
do lado do outro, e do outro eu não posso alterar, porque eu já tenho um bloco que tem que ficar do lado dele. Eu não consigo fazer com que esse bloco de texto não fique do lado do bloco vermelho, mas outras coisas fiquem, exceto se eu criar também para ele um determinado bloco e regular isso nele mesmo. Então, esse quebra-cabeça dos elementos da minha tela, do meu layout, ele tem que ser considerado na hora que eu estou desenhando isso com uma ferramenta gráfica. O trabalho da ferramenta gráfica ele não pode ser arbitrário. Eu quero isso aqui, ponto. Você quer esse elemento em algum lugar, mas como é que você vai fazer para isso acontecer? Né? Como é que você vai... Que tipo de instrução você vai utilizar para garantir que isso aconteça dessa forma? Caso contrário, você não consegue resolver o teu layout. Então, você tem que conhecer tecnicamente a matéria-prima, tem que conhecer o código, você tem que entender como é que o código se faz para conseguir resolver esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Eu vou mudar agora o tipo de position aqui do meu elemento. Então, o meu elemento vermelho, ele não vai ser mais position static. Ele vai usar um outro tipo de posicionamento que é o absolute. Ou melhor, o fixed, para começar, vai? Fixed. O que faz o position fixed? Position fixed é um cara estranho. Né? Estranho não, ele é até menos estranho que os outros. Mas ele trabalha, eu vou colocar aqui um background, tá, gente? Senão vocês não vão entender nada. Aqui, ó. O que o position fixed faz? Ele estabelece que o meu elemento, o meu bloco, o que quer que seja que eu esteja trabalhando, ele vai ficar fixamente em uma determinada localidade do meu navegador. Então, o que acontece quando eu falo que esse bloco é fixo? Olha só, eu posso fazer um scroll na tela para lá ou para cá, vertical ou horizontal, e o meu bloco ele vai ficar sempre no mesmo lugar, sobre qualquer outra coisa. E para você dizer quem é que está em cima e quem é que está embaixo, né, você usa uma propriedade chamada z-index, que vai dizer que esse cara está na camada 10. Né? É um número absoluto, 0, 1, 2, 3, 2 milhões, 5 milhões, o que você quiser. Então ele vai usar esse z-index para estabelecer quem é que vai estar em cima e quem é que vai estar embaixo. Né? Então, com o position fixed, eu defino que um determinado objeto, um determinado bloco, elemento, ele vai ocupar um determinado lugar sempre na minha tela. Então, o fixed, ele é orientado em relação à tela, não em relação ao conteúdo, tá? Como é que a gente controla a posição desse objeto na tela dessa maneira? É utilizando left, por exemplo, 200 pixels, e top 100 pixels, por exemplo. Né? Então, eu estou falando para ele o seguinte, ó, você vai ficar fixamente a 200 pixels à esquerda e a 100 pixels no topo. Eu também poderia usar porcentagem, tá? Posso usar aqui qualquer medida. 25%, por exemplo. A 1/4 do navegador. E aí, quanto mais eu amplio, quanto mais eu diminuo, né? Diferente vai ficar a posição. E aqui eu posso até ter um caso de ter scroll, mediante o que acontece. Né? Então, aqui com left top, ou eu também posso dar o seguinte, right 10 pixels. E bottom, ou seja, em relação ao fundo do meu navegador, da minha tela, 20 pixels. Ele vai lá para baixo. Né? A parte de baixo dele fica lá embaixo. Então, isso garante que esse meu elemento fique sempre fixado nessa posição. Tá? Agora, eu posso também trabalhar o seguinte, top 50 pixels, left 15 pixels. Em vez de trabalhar com ele em fixed, eu posso trabalhar com ele em absolute. O que é o absolute? O absoluto fixa o objeto em relação ao conteúdo. Ó, agora quando eu dou scroll, tá vendo?
Quando eu dou scroll, esse conteúdo está fixado em relação ao conteúdo. Muito cuidado com o absolute. O absolute é um cara que dá muito problema. Por quê? Porque o Chrome lida com o absolute de uma maneira e, se não me falha, a memória Internet Explorer lida com o absolute de uma maneira completamente diferente. O Chrome lida com ele em relação ao começo do meu conteúdo, ou seja, do body. Aonde que está o body? É o 00 da minha visualidade. E o Internet Explorer, se não me falha a memória, trabalha com absolute em relação à posição que o elemento foi colocado no código, que é o relative do Chrome. Então, o relative é igualzinho ao absolute, mas em vez de tratar da posição 00, né, do canto superior esquerdo do meu navegador, o relative utiliza como referência o ponto no código aonde esse elemento foi colocado, né? Então, se eu tiver dois elementos, por exemplo, eu vou pegar aqui o bloco B, que é o 2, e falar que a posição dele é também relativa, né? E vou falar que ele está left 20px, top 20px. Né? E não é float, tem que tirar o float e o clear. Aqui. Né? Esse cara vai ser colocado em relação a onde ele está colocado no código, que é logo na segunda linha do código, no segundo elemento do código. O primeiro elemento é o vermelho, né? E ele já tem uma posição aqui por causa do top e do left, né? E o segundo elemento é o bloco B, é o verde. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, top 0 e left 0, e aqui também, top 0 e left 0, pronto. Né? O que vai acontecer? O verde e o vermelho vão ser colocados praticamente no mesmo lugar. Talvez uma diferença aí mínima, mas é praticamente no mesmo lugar, né? No relative, no Chrome. Isso pode ser diferente dentro do Firefox e pode ser diferente dentro do Internet Explorer. Então, tanto a posição relativa quanto a posição absoluta são coisas que precisam ser tratadas, né, com um certo cuidado. E, na verdade, o relative ID 0, especialmente o relative, ele só vai ser considerado ele só vai ser considerado dentro de um outro elemento que também é relativo. Então, não adianta nada você colocar relative e o elemento aonde este elemento relativo está colocado dentro não for também relativo. Então, vamos lá. 0, é estranho isso, mas é isso mesmo. Tá? Então, aí sim, eu tenho que colocar aqui, position, vamos lá. Position, relativo. Aí que eu vou colocar aqui, top 100px, left 200px. Vamos lá. Border, deixa eu colocar aqui a border. Border 5px solid black. Esse cara, o 0, esse cara 0, aliás, eu vou colocar ele até em z-index 100. Mas não vai dar para ver ele. Por quê? Porque ele não tem dimensionamento, ele está com 0 pixels, tanto em height quanto em... Se eu colocar aqui o width, por exemplo, 70%. Opa!
70% e rate 50%. Talvez alguma coisa apareça aí. Mas, de novo, não, porque deve estar embaixo de alguma coisa. Eu não sei porque que ele está... Vou colocar um background. Olha ele aí, pronto. Achamos ele. Apareceu. Tá? Então, quer dizer, o relativo desses caras aqui, tanto do verde quanto do vermelho, é em relação ao elemento anterior, e não ao 00. Tá? No Chrome. Se esse cara, bloco 1 e bloco 2, não forem relativos, eles forem absolutos, aí o que acontece? O relativo deles, a relação deles, talvez não seja mais com o 0, né? Seja com... Na verdade, não. É o 0 também. Eles estão dentro do absolute, o Chrome vai lidar em função do relativo. Ou seja, gente, esses comportamentos da posição absoluta e relativa é sempre importante que vocês testem, porque a interpretação desses caras é muito mais complexa do que ela parece ser, né? Agora, há uma diferença para o Fixed, que eles vão respeitar o scroll, e o Fixed não vai respeitar o scroll, tá? Então, vamos lá, a gente já viu 4 tipos de position. O position static, né? Então, vou voltar aqui para o static. E vejam, eles estão dentro de um outro elemento que é relativo, né? Então, eles estão dentro do 0 agora, né? Então, coloquei esses caras com position static, ou seja, flua para onde for, né? Então, a gente viu position static, position fixed, position absolute e position relative. São as 4 modalidades. Tem um outro position que chama-se sticky, que é para ele grudar no topo do navegador quando tem scroll. Esse tipo de position não funciona, tá? Ele é descontinuado. Vocês vão ver isso em algumas documentações, mas esse cara dá muito problema porque o navegador não consegue fazer isso funcionar dependendo de algumas coisas que são feitas em programação, tá? Então, nunca usem o position sticker. Eu sei que vocês vão ver em alguns lugares uma coisa que vocês vão querer copiar, que é o elemento está fazendo scroll até um determinado ponto onde ele gruda e fica parado, por exemplo, né? Então, tem um elemento aqui na tela que, na medida que você vai dando um scroll, ele vai chegando no topo. Quando ele chega no topo, ele para e fica fixo no topo. Um menu, alguma coisa assim. Não usem o display, o position stick. Isso aí não funciona, para de funcionar por programação, uma série de questões, tá? Isso tem que ser realmente programado, tem que ser construído. Então, a gente só usa os 4 tipos. E mesmo assim, o relative e o absolute, com muita parcimônia, porque eles têm interpretações diferentes nos navegadores. Então, se você não testar e não garantir que está funcionando do jeito que você quer, você tende a ter problemas com esses caras, tá? Vamos lá, deixa eu tirar agora, então, colocar o azul, não, o verde, né? Cadê o verde? Verde aqui, tá. Position static, float left, né? Aqui também está float left, está aqui. Ó, só por fazer isso eu já dei um problema aqui no meu 0, né? Porque ele é relativo, a position dele. Mas de repente eu posso colocar um display inline para ele. Vamos ver se isso resolve. Não, a princípio não. Então vamos ver aqui um outro tipo de display, que é o inline block. O que é o inline block? Olha o tamanho da confusão, hein? O inline block é um tipo que mistura 2 características. Ele é um pouco inline e um pouco block. O que aconteceu? Com o meu inline block,
é o seguinte, ó, ele está falando, respeite o tamanho do conteúdo que tiver por dentro dele, mas respeite também os dimensionamentos dados por widget height, por exemplo. Então, o inline block é um tipo de elemento que ele respeita regras tanto do inline quanto do block. Tá? Então, é uma maneira para você, como esse caso, resolver essa situação. Que quando eu coloquei ele como inline, né, ele simplesmente parou de funcionar no tamanho que ele deveria, porque ele está utilizando informação de static dos outros e aí não precisa de nada. Então, quando eu coloquei isso daqui, ele começou a respeitar o tamanho dos elementos que estão dentro. Né? Então, vejam, de novo, é sempre um quebra-cabeça. Né? Você conseguir ajustar essas coisas. Saber qual é o tipo de display que você tem que alinhar junto com o tipo de position para conseguir atingir o resultado que você quer no layout. Não é um processo simples, ele parece simples, mas ele dá dor de cabeça. Tá? E o que eu estava colocando aqui? Então, eu estava colocando eles em um do lado do outro para trabalhar com a questão das margens. Tá, então aí eu quero... Deixa eu colocar o verde também com um background color aqui. Pronto. E vou colocar aqui também com 5 pixels para a gente ver bem o que é o verde. Pronto. Tá. Agora eu quero que esses caras, tanto o vermelho quanto o verde, eles fiquem um do lado do outro, mas eles não fiquem colados um no outro. Como é que eu posso fazer para isso acontecer? Então aí a gente usa elementos de um negócio chamado box model. Então todo elemento do tipo block ou do tipo inline, ele possui algumas informações que são importantes para a gente, tá? Que são o widget, o margin e o padding. O widget vocês já viram, o widget define qual é o tamanho do meu elemento, né? Só que o widget, ele define, na verdade, qual é o tamanho do meu conteúdo do elemento. Então, a parte branca desses blocos A e B, né, desse bloco 1 e bloco 2, a parte branca, quando eu falo de widget, eu estou falando da parte branca dele, e não outra coisa, né? Então, se eu vier aqui no meu bloco 2, que é o verde, e falar que ele tem 40%, o que tem 40% é a parte branca dele, é o conteúdo. Isso está desconsiderando o tamanho da borda dele. Né? Então, se a borda tiver, sei lá, em vez de 5 pixels, tiver 50 pixels, este elemento vai ocupar muito mais do que 40% da tela. Ele vai ocupar 40% da tela e pelo menos mais 100 pixels, né? 50 para cada lado, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando você dimensiona um elemento, né? Então, o widget, ele trabalha com a questão da dimensão interna, né? A parte branca aí no meu elemento. O que mais? A gente tem uma coisa chamada padding. O que é o padding? O padding é um espaçamento interno. Então, eu vou colocar aqui padding 20 pixels para o verde. Olha o que vai acontecer. A lateral do que está escrito bloco B para a borda, ela aumentou, tá vendo? Tem agora 20 pixels em cima e 20 pixels na lateral e 20 pixels embaixo e 20 pixels à direita também, tá? Então, o padding faz com que o conteúdo interno do meu elemento bloco, do meu elemento inline, ele se afaste da borda. É para isso que serve o padding. Eu posso estabelecer, por exemplo, só padding left ou só padding top, tá? Então aqui, ó, padding left 20. Só a lateral esquerda vai ser espaçada da borda, né? Em cima, embaixo e à direita não vão, né? Ou posso colocar aqui padding bottom 20 px, por exemplo. E agora a parte de baixo também está espaçada. Então o que acontece? O padding é a margem interna do elemento. E o margin é a margem externa do elemento. Então aqui eu vou colocar 4px só. Senão não vai nem caber ali. O que vai acontecer? Ó, ele afastou 4 pixels do outro elemento. Né? Então eu vou até diminuir um pouco o tamanho dele para a gente conseguir ver isso de uma maneira mais... Colocar umas dimensões um pouco maiores. Então.
Vou colocar aqui 15 pixels. Então, olha o que vai acontecer. O meu elemento verde, ele está afastado à esquerda 15 pixels do meu elemento vermelho. Então, o margem, né, eu posso ter só margem, que é uma para todos os lados, ou eu posso ter margem left, margem right, margem top, margem bottom. Ele define, né, a margem do meu elemento em relação aos outros. Ó, vamos pegar aqui o zero. O zero ele está com um position relative, eu vou colocar ele com position static. Né? Então, top e left vão parar de funcionar, isso aqui não serve. Top, left, bottom e right não servem para position static. Top, left, right e bottom só servem para position fixed, absolute ou relative. Né? Então, esses caras não servem para isso. Né? Não adianta fornecer essa informação. Né? Deixa eu colocar aqui um gray, para a gente ver bem direitinho ele. Ó, tá aí, ó. Gray, 5 pixels de borda para ele. Os caras estão dentro dele, né? Ele tem 70% de lateral, tem 50% de tamanho horizontal. Ele não está respeitando isso, porque tem um conteúdo aqui que está forçando ele a ficar maior. Né? Ele tem cor de fundo preta. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso falar para ele que ele tem um padding, por exemplo, de 10 pixels. O que vai fazer? Ó, ele espaçou. E o que mais? Eu posso falar para ele que ele tem um margin bottom de 30 pixels. O que vai acontecer? O texto que está embaixo dele vai ser empurrado para baixo. Tá? Então vamos lá, gente. Quando eu falo para ele o widget, 70%, esse widget é só a parte preta. A borda que tem 5 pixels ele não está considerando. O padding que tem 10 pixels ele não está considerando. O margin bottom, que tem 30 pixels, ele não está considerando na dimensão vertical. Né? Se eu colocar aqui também um margin left, por exemplo, 50 pixels. Ele vai ir para o lado. Ops, desculpa. 50 pixels. Ele foi para o lado. Né? E isso faz parte do espaço que ele está ocupando. Né? Só que, vamos lá, o tal dos 70% não está considerando todos esses fatores, o padding, o border e o margin left. Então, vamos lá, como é que eu faço para garantir que ele ocupe 70% do espaço de tela, considerando todos esses caras aqui? Então, aí a gente tem que usar uma função avançada, que é a função calc. Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eita, é 70% menos... Desculpa, gente, o negócio aqui está ruim. 70% menos 10 pixels, que são das bordas laterais, de uma lateral e de outra, menos 20 pixels do padding, menos 50 pixels do margin left, certo? Porque o margin só está aplicado para a lateral esquerda, não está aplicado para os dois. Se eu colocar este cálculo aqui para o widget, aí eu estou garantindo que esta lateral direita cinza do meu objeto zero, ela está exatamente em 70% do meu navegador. Agora, cuidado, tá? Não é do navegador, é 70% do body, né? Porque a gente não colocou aqui, mas o body, ele está ocupando aqui uma margem inicial. Ó, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou vir aqui no body, definir o body, e falar que o body tem padding 0 e margem 0. Reparem que o código vai mudar, as coisas vão colar. Ó, margem 0 e padding 0. Quando eu faço isso, o meu código cola. Estão vendo? Ele cola em cima e cola na lateral. Tá? Então, quando eu estava falando aqui de 70%, era 70% do body, não era 70% da janela. Tá? E antes do próprio HTML, antes do próprio body, a gente também tem o HTML. Ó.
E também dá para você colocar algumas informações, como, por exemplo, margem de 50 pixels, né? Isso às vezes funciona, às vezes não. Ó, nesse caso funcionou. Tá vendo? Então ele afastou aqui 50% em cima, 50 pixels em cima e 50 pixels embaixo. Então colocar isso aqui como 0, e padding 0, é importante para que você não esteja assumindo, né, graficamente questões erradas aí de cálculo. Tá? Então, width, height, border, padding e margin, essas coisas são consideradas, são chamadas de box model, né? E isso aparece para a gente no Inspect, tá? Deixa eu pegar aqui alguma coisa para mostrar para vocês real. Deixa eu pegar meu próprio site, né? Eu vou fazer um Inspect aqui de um objeto qualquer. E vocês vão ver isso sendo alterado e como as coisas acontecem. Espera aí, deixa eu só achar alguma coisa que preste para a gente fazer isso. Tem só um minutinho aqui. Então eu vou parar essa apresentação e vou compartilhar outra tela com vocês um pouco durante um tempo, para que vocês venham dar uma olhada aqui, né? Eu estou compartilhando uma tela do meu site mesmo, para vocês verem o Box Model funcionando. Então eu estou com o painel de Inspect aqui no meu navegador ativado, para poder observar bem os elementos. Eu puxei para cima aqui, ó, essa primeira parte de cima, Elements, Console, Sources, né? São alguns objetos que a gente analisa no Inspect. E aqui eu estou trabalhando com Styles. O Styles é a parte de CSS. Eu quero entender como é que o CSS do meu documento está sendo montado. Então eu clico aqui na setinha e vou selecionar essa foto, tá? Então quando eu faço isso, ele já escolhe aqui o meu elemento HTML, que é esta foto, tá? E ele já me mostra aqui, ó, todos os elementos de CSS que compõem este objeto. Então, ó, ele é formado por um elemento, quer dizer, isso aqui está dado através, ó, style igual na tag, ó. Então, isso daqui, ó, elemento.style, é aquilo que foi determinado na própria tag, ó. Style igual width 100%. Tá aqui, ó, width 100%. Eu posso desativar e ver o que acontece, e eu posso ativar e deixar ele como era. Depois, antes mesmo deste CSS ser aplicado, havia um asterisco no meu código CSS que já aplicava margem 0, padding 0 e outline none para todos os elementos, né? Bacana. Antes disso daqui ser aplicado, já era aplicado a esse elemento as informações que estavam aplicadas ao body. Tudo que tiver no body vai ser aplicado para todo mundo, que era um color gray e um background de uma certa cor. Depois, aquilo que foi aplicado ao body no meu próprio código CSS na sequência, né? Então, eu sobrescrevi o body com algumas informações como font family, font size. Tudo isso está aplicado a esta foto. Não tem fonte, não tem nada, então tudo bem, mas está tudo aplicado. E tudo que ele herdou do HTML, que era algumas variáveis, aqui depois eu vou explicar para vocês, e aqui embaixo a gente vê o box model desse elemento. Ó, esse elemento ele tem 280.953 pixels por 280.953 pixels. Ele tem de padding 0, ele tem de border 0 e ele tem de margem 0. Então, se eu virar aqui para ele e falar o seguinte, ó, ele vai ter agora border 20 pixels, isso vai ser aplicado em tempo real. Se eu falar para ele que a border color, aliás, é bom colocar todas as informações, porque se não colocar todas as informações, ele não vai aplicar, tá? Solid 20px red. Pronto, tá aqui, ó. Tá? Reparem que quando você seleciona o elemento, ele te mostra essas coisas, mesmo que eu tenha aqui transparente, tá? Então eu não vou colocar cor, vou colocar transparente. Ó, pronto, transparente. É uma borda transparente. Quando eu seleciono o elemento, ó,
ele me mostra que ele tem uma borda ali. Ele me mostra que ele tem um espaçamento a mais. O próprio Inspect faz isso. Mas eu vou preferir enxergar. Então, eu estou alterando, gente, através do Inspect, o CSS dos meus elementos em tempo real. Tá? Então, eu estou alterando o código do meu navegador. Não está me deixando alterar, isso sim, está muito chato isso. Como é que eu faço? Para alterar, aqui, pronto. Então, eu estou alterando o código CSS do meu documento em tempo real. Eu coloquei aqui uma borda. Vou colocar também um margin left 30px. Eu vou colocar também um padding de 5px em todos. Olha aí. Quando eu vier aqui embaixo para o meu border, do meu box model, vocês vão ver, ó, aqui, ó, na lateral tem uma margem de 30px, no border, ó, tenho 20, 20, 20, 20, no padding 5, 5, 5 e 5, e eu tenho o meu elemento central com edit de 280.953 contra um height de 280.953. Detalhe, esse 280.953 provavelmente é dado com porcentagem. Então, se eu modificar o tamanho do meu navegador, eu provavelmente vou ver que esse número muda, ó. 338 por 875. Por quê? Porque ele está sendo dado por porcentagem. Em algum lugar aqui, está falando que o tamanho dele, ó, o width é 100%, e ele deve estar dentro de um div que deve ter alguma informação de tamanho, tá? Então, tudo bem? Então, é por aqui, ó, é por esses elementos. Eles são complicados mesmo, às vezes, de navegar e mexer, mas é através desses elementos, desliga, liga, que eu vou testar e vou entender os problemas que estão acontecendo no meu código, né? E eu consigo analisar exatamente o que tem, por que algum elemento está sendo afastado, por que algum elemento não está cabendo, por que algum elemento está colocado mais para baixo. É através dessas informações que estão aqui me apresentadas. Ó, reparem que esse asterisco está sendo dado por um arquivo chamado form.css. Na linha 29, inclusive. Só, não sei... É porque a gente não consegue visualizar inspecionar aqui do teu. Não sei se é porque está compartilhando uma aba, tem que compartilhar a tela inteira. Eu também. Vocês não... Não. Vocês não estão enxergando? Não. Não. Eita, mas eu tô achando que vocês estão... Porque eu não enxergo, né? Eu só vejo aquela coisa do Sim. Chrome, né? Abaixo. Deixa eu tentar fazer um outro teste aqui. Então, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar a tela, então. Quem sabe com a tela sendo compartilhada funciona. E não a aba do navegador. Espera aí, me dê um minutinho, então. Ainda bem que vocês avisaram, gente. Eu tô achando que vocês estão enxergando tudo. Compartilhar. Vamos tentar. Tá indo ou não tá indo? Foi? Tá indo. Vocês estão vendo aqui o Inspect? Não? Agora tá. Agora sim. Tá. Então vamos lá, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, Element Style. Element Style é esse cara aqui, ó, IMG Style, né? Então, o que tiver registrado aqui, ó, é o que vai aparecer nessa parte. É o que está exatamente na tag, colocado diretamente na tag com a propriedade style da tag. Aqui, ó, é o que está num arquivo chamado form.css, um arquivo externo, na linha 29, tem um asterisco com essas propriedades definidas. Então, esse cara aqui, essa imagem, recebeu essas propriedades. Depois, ó, isso daqui também está em um outro arquivo CSS chamado color.css na linha 25, ó. Body com essas informações. Aqui, ó, está definido em form.css linha 42. São essas propriedades para o body que esta foto também herda, porque ela faz parte do body. E aqui, ó, color.css linha 3 tem uma série de variáveis aqui de informações que estão definidas para o HTML. E aqui embaixo vem a inspeção do box model, tá? Eu tirei aqui alguns dados, mas eu vou voltar a eles, ó. Vou ativá-los de novo. Então aqui, ó, margem 30 na lateral esquerda, que está aqui, ó. Ó, margem left 30. Então você consegue ver que tem 30
na lateral esquerda, ele está até marcando ali na tela para a gente ver. Ó, eu tenho border igual de 20 pixels para todos, esquerda, superior, direita, todos eles. Depois eu tenho um padding de 5, ó, ele está marcando ali para a gente ver meio esverdeado, tá vendo? Ó, aqui ele fica esverdeado para a gente ver. E ele tem o conteúdo que está azulado, que é 338 por 338, tá? Então aqui no Inspect vocês conseguem identificar exatamente o que está acontecendo com o box model desse elemento. Todo elemento HTML tem um box model, tá? Todo elemento tem essas informações registradas, não exatamente essas, alguma informação registrada. Se você não especificou, ele está herdando aquilo que é original do código HTML do navegador, é o padrão do navegador. E para alterar essas coisas, você pode simplesmente clicar aqui, é ruim de trabalhar, mas é possível, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, margin bottom 100 pixels. Ó, ele vai aplicar, tá? Então vocês podem, em tempo real, editar esses registros das classes. Ó, eu posso vir aqui, ó, para todos os elementos eu quero padding 25, todos, ó, destruiu a minha tela. Por quê? Porque o asterisco está aplicando a todo mundo. Então ele quebrou meu HTML inteiro porque eu estou alterando uma informação que está herdada por todos os elementos do código, né? Vai dar um chabu. Então vocês podem aqui no Inspect fazer a alteração do código em tempo real. Inclusive vocês podem colocar coisas aqui, tá? Vocês podem vir aqui e alterar o próprio código. É meio chato de mexer. Vocês têm que ficar clicando, colocando coisas. Vocês podem href, por exemplo, teste. Então, basicamente, gente, o Inspect, ele é um editor HTML que você tem dentro aqui, o teste que eu enfiei. O Inspect, ele é um editor HTML dentro do seu navegador, tá? Ele edita o que vocês quiserem, ele edita o código HTML, vocês podem carregar outros arquivos, vocês podem alterar o código CSS, vocês podem alterar JavaScript, né? Então, isso aqui é a parte de JavaScript, você pode alterar alguma coisa, estabelecer o valor de uma variável, modificar uma função, né? Então, dentro do próprio navegador de vocês, vocês têm um editor de código funcionando, tá? A gente poderia construir o código diretamente aí. O problema é que construir código, modificar código aqui é muito ruim, é muito difícil, não tem espaço, é apertado, a edição é ruim. Você não vai ter um conforto, mas é possível, tá? Editar o CSS aqui é possível. Vocês podem resolver tudo por aqui, tá? Mas esse mecanismo é super importante, tá, gente? E entender o box model é o segredo para vocês conseguirem entender o que está acontecendo no código de vocês, né? Para vocês conseguirem visualizar por que aquilo que vocês queriam que tivesse acontecendo uma coisa não está acontecendo. Tá? Então vamos parar de compartilhar aqui e vamos voltar a compartilhar o código lá. Espera aí. Vou voltar aqui a guia do código. Aqui. Já foi aí para vocês? Já apareceu? Talvez ainda não. Ainda. Apareceu agora. Ótimo. Então, o que acontece? Moçada, vamos lá. Então, o que a gente viu hoje? E o que isso é importante, né? A gente viu, primeiro, o display. O display é o elemento do código CSS que define se eu vou ter um elemento que vai ser exibido como texto, né, corrido, se eu tenho um elemento que ele vai ser exibido como um bloco, se eu tenho um elemento que ele vai ser exibido como um misto entre bloco e texto corrido, e mais, tá, que a gente não viu porque vai ter uma aula específica só para isso, grid e flexbox, que são listas ou grades de exibição de elementos. Como eu falei para vocês, antigamente a gente tinha que construir layout, vamos colocar assim, com esses elementos estáticos para lá, para cá, porcentagem. Hoje a gente tem um outro elemento dentro do display, que é o grid, que ele vai trabalhar com a gente de uma maneira um pouco mais complexa, porque a gente vai ter que dar mais informação,
mas muito mais flexível, tá? O grid, ele vai permitir um controle muito mais interessante e preciso, né? Para construir layout de fato, né? Para fazer com que as coisas fiquem do jeito que a gente quer, da maneira com que nós, designers, pensamos, que é uma espécie de um grid mesmo, né? A gente, na nossa cabeça, a gente forma uma espécie de um elemento aqui, linha, coluna aqui, coluna ali, elementos coordenados em função dessas colunas. A gente vai ver isso especificamente em uma aula, talvez a próxima. Então, o grid é um elemento importante para resolver layout. Mas o grid não funciona em todos os navegadores. Então, saber trabalhar com float, saber trabalhar com esses outros elementos é importante também, tá? Então, a gente viu o display, né, que me disse se é inline block, ou grid, ou flexbot, né, que são os tipos de display. A gente viu o position, que define como é que o navegador vai lidar com o dimensionamento e o posicionamento deste elemento, seja qual ele for. É claro que para certos tipos de display, algumas informações funcionam ou não funcionam, né? E para certos tipos de position, algumas informações funcionam ou não funcionam. Ou seja, se eu estiver trabalhando com position fixed, absolute ou relative, eu vou ter o box model de margin, padding, width, mas eu não vou controlar o posicionamento do meu elemento na tela a partir desses elementos. Eu vou controlar com top, left, bottom, right. Agora, se o elemento for position static, top, left, bottom, right são ignorados. Então, não adianta tentar controlar com um elemento tipo static, que vai sendo estaticamente colocando em função do código, esse tipo de informação, porque não vai funcionar. Então, os positions são static, que é o que vem default em todos os navegadores. Os elementos são posicionados de maneira estática, significa vai jogando na tela, né? Ou a gente tem o fixed, que fixa em relação à janela do navegador, e o absolute e o relative, que fixam em função do código, da onde que esse elemento está no código, com comportamentos um pouco diferentes um do outro, dependendo do navegador. Tem que testar, tá? Não usar o stick, não usem, não funciona, dá problema, né? E aí a gente tem algumas propriedades acessórias, que são float, para os tipos que são static, o float e o clear. O float define se o elemento tem que ir para a direita ou para a esquerda dos outros. O clear define o que pode ser, o que pode, ou na verdade, o que não pode ser colocada nas laterais, em qual lateral, quais laterais, as duas, na esquerda, na direita ou nenhuma, né? Define os encaixes, né? E a partir do box model, claro, você separa e isola um pouco esses elementos. Tá? O que mais que a gente viu aqui? A gente viu o Z-index, que controla a camada Z, né, em que layer, vamos colocar assim, né, o que está em cima do que dos meus elementos, né? Então, com isso eu consigo controlar o que passa por cima do que no meu código, o que tem que ficar exibido, o que tem que ficar para trás escondido, tá? E a gente viu também uma outra coisa acessória, que é o overflow, né? Que se eu fixar o tamanho de um determinado elemento e aquele conteúdo dentro dele passar, né, o que acontece? Ele tem que exibir, ele gera scroll, porque o overflow você pode também falar scroll, ou seja, ele gera um scroll dentro de um bloco, né? Porque você quer que aquele conteúdo seja exibido, mesmo quando ele passa do tamanho, tá? Então, o scroll-x, scroll-y, ou só scroll, que é para os dois, é um elemento, é uma propriedade acessória para a gente também trabalhar com os conteúdos que ficam aquém da dimensão estabelecida para cada bloco. Tudo bem? Deu para entender? Eu sei que assim é muita coisa e vocês precisam experimentar com esses elementos para ver como é que isso se comporta. Mas pelo menos deu para entender o papel desses caras na configuração de um layout, quando você constrói um layout. Isso ficou claro? Sim, não, me respondam, gente. Sim, o objetivo ficou bem claro. Tá? De novo, né? Imagino que dúvidas
só vão aparecer na hora que vocês começarem a meter a mão no código, tá? Eu estou falando para vocês, vocês entenderam, legal, está até gravado, vocês podem retomar e dar uma olhada, mas, claro, tudo é muito simples quando alguém está fazendo, né? Quando vocês forem fazer, nada vai funcionar do jeito que vocês esperam, e aí, claro, vão surgir as dúvidas. Então, vamos lá, qual é o mecanismo geral? Dúvidas vocês podem trazer para o Davidson vai ajudar vocês na sexta-feira, ou vocês podem trazer para a próxima aula ou colocar no mural lá do nosso Classroom, que eu dou uma olhada e tento ajudar vocês também. Tá legal? Então, nessa semana, se possível, experimentem mexer com os elementos através de display e position e dos elementos e das propriedades acessórias para controlar isso daí, para vocês dominarem como que isso funciona. Vejam, gente, isso é absolutamente fundamental. Como designers, vocês têm que ser capazes de controlar a maneira com que os elementos são colocados na tela e aonde na tela, tá? Então, saber controlar o position e o display é competência essencial, tá? Tem que saber. Esses elementos tem que conhecer e tem que entender o que você tem que fazer para criar aquilo que você quer criar. Eu quero criar um layout com 3 colunas, como é que eu faço? Eu quero criar um layout com 2 colunas, como é que eu faço? Né? Eu quero criar um layout que tem uma coisa aqui, outra ali, outra embaixo, tudo encaixado. Como é que eu faço? Então, brinquem com esses blocos, não precisa colocar conteúdo, não precisa fazer nada. Só façam mais ou menos o que eu fiz no nosso código, criar blocos com cores específicas, para vocês saberem que bloco é que bloco. E comecem a tentar trabalhar com a articulação desses blocos na tela, né? Controlar o layout, controlar o campo, né? Porque isso é muito importante. Não conseguir controlar o campo, você não consegue resolver um layout. Você não consegue colocar uma coisa que foi feita, sei lá, no Photoshop, no Figma, no Sketch, né? E você viu lá, falou, bonito, legal isso. Se você não consegue controlar as coisas na tela, você não consegue construir um código que reproduza aquilo. Porque, de novo, você pode pegar um plugin, você pode pegar uma ferramenta que fala para você que vai gerar esse código para você, que você não precisa gerar o código. Mentira. Porque esse código que é gerado automaticamente, ele é sujo. Ele vem com um monte de coisa desnecessária, ele vem com uma série de questões ali que são problemáticas. E daí, quando você vai construir o teu código e modificar ele para colocar outros conteúdos, para gerar outras páginas, nada funciona. Então, quem realmente está construindo um documento HTML, quem está construindo uma página, um site, precisa construir o seu código. Você pode até, com uma ferramenta de produtividade, né, para agilizar, usar uma ferramenta dessas para gerar um código inicial para você ir lá e limpar ele, né? E aí você tem que ter muita habilidade com o código para saber o que você pode limpar para o código ficar claro, bem feito, né, e continuar funcionando. Mas você tem que saber controlar isso. Caso contrário, você não vai conseguir fazer muita coisa, tá? Então, display position é fundamental. Tem que entender como usa, tem que entender como articula e tem que ter capacidade de controlar as coisas na tela com essas ferramentas, com esses atributos, tá? E talvez na aula que vem, eu não sei se a gente vai ver, eu tenho que ver se a gente vai ver o Media Query primeiro ou o Grid primeiro, acho que é o Grid. A gente vai ver exatamente como usar essa ferramenta, esse outro tipo de display, que ele é um pouco mais complexo, que ele tem uma série de coisas que você pode fazer, que é uma maluquice, dá para mexer em tudo, né? E talvez valha a pena primeiro ver o Media Query, para vocês verem que dá para articular isso através do Media Query. Vou ver no programa como é que está, que eu não lembro, tá? Mas para a aula que vem, por favor, experimentem com isso, e se tiverem dúvida, tragam as dúvidas de vocês, tá legal? Por hoje eu acho que é isso. Já tá bastante coisa. Dúvidas? Questões? Gente, me responda uma coisa também. Tá indo bem para vocês? Tá demais? Não estão conseguindo acompanhar? Tá dando para acompanhar? Como é que tá indo a aula para vocês? Como é que tá indo a disciplina? Estamos num ritmo bom? Tem críticas? Tem que vocês não estão gostando? Como é que tá? É bom vocês me darem um feedback nesse sentido, porque se precisar a gente muda, hein?
Tá de boa? Bruno perguntou o que é que a propriedade Overflow X, o que ela faz mesmo, e Paulo falou que tá um pouco demais. Tá. Tá bom, então vamos lá. Primeiro respondendo o overflow. O overflow é o seguinte, se você tiver um bloco que tem uma dimensão X, ó, ele tem um bloco aqui que ele tenha 300 pixels, e eu coloco outra coisa dentro dele, um outro div, um outro bloco. Vamos supor que o div que eu coloco dentro daquele que tem 300 tenha 600. Ou seja, o que está dentro é maior do que está fora. Se eu viro para esse que está fora e falo overflow X hidden, ou seja, apaga tudo que tiver fora dele. Aquilo que tiver maior do que ele, ou seja, o que tiver dentro que tem 600, 300 pixels dele não vai aparecer na tela. Então, o overflow, ele fala o que o determinado elemento deve fazer quando ele tiver conteúdo que é maior, que ultrapassa as dimensões do próprio elemento. Então, você tem a opção hidden, que é de apagar, você tem a opção scroll, que ele gera um scroll para você ficar arrastando para lá e para cá, para você conseguir ver o conteúdo. Ele tem diversas opções que são para você dizer para o navegador como que ele deve tratar este elemento que tem um conteúdo maior do que ele mesmo. Tá? Então, o overflow X trabalha horizontalmente, o overflow Y trabalha verticalmente, e o overflow sem Y nem X, só overflow 2 pontos, ele vai estabelecer a mesma coisa para os dois, tanto para X quanto para Y. Tá? Paulo falou que está demais. Gente, então vamos combinar o seguinte, tá? Quando na aula começar a saturar, quando vocês falam assim, ó, já deu, não estou conseguindo mais processar nada, me interrompam, porque eu não tenho como saber. Não tem problema, porque provavelmente está saturando para um, está saturando para vários, tá? Está chegando no limite. Eu cheguei a comentar isso com vocês lá no começo, não sei se vocês lembram. A aula de programação tem limites, não é por tempo. Tem uma hora quando a cabeça não funciona mais, você não consegue mais processar, tá? Então, quando a gente estiver numa aula, que a coisa já estiver saturada na cabeça de vocês, não estou conseguindo mais entender nada. Falem, porque não adianta a gente seguir adiante. Não faz sentido, tá? A gente tem que ir com calma. É isso mesmo, é normal em programação esgotar, né? O raciocínio esgota, tá? Então, vamos combinar o seguinte, se tiver passando dos limites aí que vocês estão conseguindo lidar, fala, professor, ó, não dá, já deu, ou se for o caso, a gente até faz um break, né? Então a gente fala assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma descansada de 15 minutos e a gente volta, tá? Para dar uma descansada na cabeça, vai tomar uma água, vai tomar um café, vai ouvir uma música 15 minutos, para relaxar um pouco o músculo cerebral, né? O cérebro não é um músculo, mas se comporta como um, né? A gente relaxa um pouco esse músculo cerebral para fazer uma tentativa para ver se dá para continuar. Se não der para continuar, vocês falam, não está adiantando. E a gente interrompe e continua na próxima aula, tá? Porque é isso mesmo, satura. O raciocínio não funciona. Então não adianta insistir. Tem que parar, tem que realmente parar. O material lá que está para vocês, eu acho que ele tem 40 minutos. Não adianta querer ver aquilo em 40 minutos. Não dá para processar aquilo na cabeça em 40 minutos. É alguma coisa para ver aos poucos e ir fazendo de pouquinho. Apesar de ser 40 minutos em tempo, é um negócio que demanda reflexão, separar, pensar e voltar depois, tá? Então, nada em programação dá para fazer em toque de caixa. A cabeça não funciona e não processa, tá? Então, me avisem, por favor. Não deixa passar do limite, porque não é produtivo, tá bom? Vamos seguir nesse sentido, tá? Então é isso, gente. Nos vemos semana que vem. Boa semana e fiquem todos com saúde, por favor. Cuidado, estamos na pior fase da pandemia. Voltamos à pior fase, né? Então, se protejam. Obrigado, professor. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde, gente. Até mais, professor.